iniciar um ano novo, algumas diferenças com relação ao ano que se passou, né? Principalmente em relação a como serão as aulas, né? Então, pessoal, a partir de hoje, eu já havia comunicado vocês algumas coisas. A partir de hoje, a nossa aula online ela vai ter a duração de 1 hora, tá? Então, ela vai ter a duração aí de 1 hora, será das 16 às 17, né? E aí, a outra 1 hora, nós vamos fazer 1 hora de aula prática, né? Caso de vocês, a turma ficou aí, né? Vai ser com horário agendado. Lembrando que o intuito e o interesse principal é na aula online, né? A novidade vai ser a aula online. Quem não puder fazer a aula prática num primeiro momento, quem não puder fazer a presencial nesse primeiro momento, não há problema, tá? O importante é vocês não perderem aí essas aulas que nós estamos tendo agora, tá? Eu sei que algumas pessoas ainda não vão querer fazer a aula presencial pelos mais diversos problemas, né? Então, será respeitado, e o intuito de trazer vocês é mais o de para quem está tendo mais dificuldades no ensino online, né? Já são bastante tempo online, né? Eu sei que muitos não têm tanta facilidade, então o intuito principal é esse, tá? Lembrando que quem for, né, fazer as aulas presenciais tem que me avisar, porque será agendado e nós só podemos atender 4 alunos por vez. Então, por isso tem que ser agendado, tá? Então, vai ter um agendamento aí, tá? Não esqueçam de me avisar, por favor. Bom, então, o método vai continuar o mesmo, né, desse livro. Nós vamos fazer aí, apesar de ser 1 hora, a gente vai ter exercícios. Vai ter dia que vai dar tempo de fazer exercícios durante a aula, vai ter dias que não, que é muita coisa. Principalmente, e vai ter a diferença que agora teremos exercícios para casa. Então, vocês também vão ter exercícios aí para fazer em casa também, me entregar. Não só em casa, né? Nós vamos ter 1 hora de um hiato aí, vocês podem já fazer e me entregar. Tá? O intuito desse livro também é falar da parte mais avançada de redes, então nós vamos falar da parte avançada de IP, falar da parte avançada de configuração de roteador, que nós começamos a falar no outro livro, falar bastante sobre esses quesitos mais avançados de redes. Muitas das coisas que eu vou falar, alguns de vocês, se prestaram atenção, né, nós vamos rever. Então, algumas coisas ali, alguns de vocês já têm que ter o conhecimento. Na verdade, todos, né? Mas eu sei que, por redes, às vezes ser um assunto mais complexo, um assunto que não tem ali, né, uma quantidade tão grande de materiais, eu sei que às vezes as pessoas não têm tanta facilidade assim com redes. Mas, né, tem muitos assuntos aí que a gente já tem que saber, tá? Então, é um livro bem legal. É um livro que tem bastante coisa a se falar, né? E aí, por isso, a gente tem ali essa facilidade, alguns têm mais facilidade, alguns têm mais dificuldade de reconhecer. Mas esse livro é um livro bem bacana, principalmente para quem, né, quer ter um conhecimento melhor em redes, tá? Bom, galera, então, previsão são de 8 aulas, né? Então, certo é que teremos 8 aulas aí. E cada aula, às vezes, a gente vai ter que dividir ela. Então, algumas vezes aí nós vamos ter que dividir algumas das aulas para ter um conhecimento melhor. Por quê? Por exemplo, às vezes tem um assunto que é muito grande, muito complexo, e igual eu falei para vocês, né,
às vezes a aula online, ela faz com que a gente tenha uma dificuldade maior no aprendizado. Então, por isso, né, que a gente tem ali um cuidado maior. Então, nós vamos ter um cuidado bem grande, principalmente para passar as coisas para você, né? Com bastante cuidado. E aí, nada, né? A gente sabe que, às vezes, na sala de aula eu tenho que dividir algumas coisas, imagina aqui online, né? Que é mais difícil ainda, né? Então, por isso que, às vezes, eu divido algumas aulas, tá? Então, bastante coisa para se falar ali. Pessoal, quando terminar esse livro, nós terminamos a parte de redes. Terminamos de falar da parte de redes aí. E aí uma coisa que é interessante, né, de vocês saberem, vocês terem em mente, é o seguinte, a parte de redes é muito grande, tá? Tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para que nós possamos aprender no dia a dia, né? E por ser gigante essa parte de redes, a gente aí tem muita coisa que vocês não vão ter mesmo, né? Assim, muita coisa. Por exemplo, eu já falei até para vocês aqui, eu andei fazendo uns cursos de redes no ano passado e tinha coisas por exemplo, eu tive uma aula de camada de transporte que eu queria pular e eu vi que eu nunca tinha visto aquilo, né? Para você ter uma ideia do tanto que muda as coisas, né? E de uma maneira muito rápida. Não só isso, né? Não é só a mudança, né? A mudança da maneira bem rápida. Bom, então o objetivo é conhecer configurações avançadas de roteador, de repetidor, configurações de rede, rever aqueles cálculos de IPs que nós fizemos, né? Eu cheguei a fazer cálculos de IPs com vocês, eu não me lembro se é no livro 8 ou no livro 9, mas rever esse conceito porque é um conceito muito importante. É um conceito que nós temos que levar de grande importância, principalmente para o dia a dia, para o nosso aprendizado. Então, são coisas ali que a gente tem que rever muitas vezes, tá? E uma das coisas que nós vimos no livro 8, vimos no livro 9, é o quanto é importante, foi importante a evolução da comunicação no nosso dia a dia. Por que isso foi importante? Porque eu sempre procurei falar para vocês que o ser humano, desde lá do início, né, ele sempre buscou se comunicar e sempre buscou se comunicar de maneira mais rápida, né? Num princípio, deixando desenho em cavernas, depois quando se descobre a escrita, começa a se escrever em pergaminhos ali, depois começam publicações em livros, né? Esses livros, eles depois viram jornais e revistas, né? Que durante muito tempo, né? Ficaram ali, foram usados. Eu acho engraçado falar de livros, porque eu sou viciado em livros, eu gosto muito de livros, né? Até hoje. Então, uma pessoa que eu gosto muito de leitura dessa parte. E é muito interessante, né? A leitura... Hoje eu tenho um Kindle, né? Que é um leitor de livros digitais, mas eu não gosto, eu gosto do livro mesmo, físico, né? Tanto que hoje, geralmente, dependendo do livro que você compra, ele vem com a mídia digital também. E raramente eu leio, apesar de ser mais fácil, né? Ser mais rápido, né? Você está com o Kindle, você pode ter vários livros aí na sua mão. Eu não me adaptei tanto assim. Eu gosto, quando eu estou viajando, às vezes eu levo meu Kindle, mas no meu dia a dia eu gosto muito do livro, tá? Depois, ali, principalmente na segunda metade dos anos 90, início dos anos 2000, começa a se popularizar as redes, começa a se popularizar a internet e hoje, né, é muito difícil você pensar que as pessoas leem jornal, por exemplo. Por quê? Porque o jornal, eu sempre falo, tem uma música lá do Titãs que fala isso, né? O jornal de ontem com notícias de ontem. Né? Então,
O jornal, a notícia mais velha que existe. Então, por isso que ele caiu muito em desuso. As pessoas querem a notícia cada vez mais rápida, querem que a tecnologia avance cada vez mais e a tendência é que seja cada vez maior. Isso aí. Lá no curso de informática tem um módulo que chama Marketing Digital e ele explica muito isso aí, né? Ele explica muito o quanto que evoluiu a comunicação, quanto que ela é importante. E hoje, né, as pessoas, vocês, a geração de vocês, principalmente, que são mais jovens, é a geração da mudança, né, que é tudo muito rápido, tá? Bom, e outra coisa que nós vimos também foi sobre a questão de como surgiram as redes. É lógico, pessoal, que quando as redes não surgiram só nos Estados Unidos, que é a que nós temos mais acesso historicamente falando. Concomitantemente, ali, paralelamente, existiam redes russas também que tinham a mesma qualidade ou até maior, tanto que a Rússia ela lançou primeiro um satélite do que os Estados Unidos, né? E o governo americano ele investiu muito na tecnologia de redes por causa da guerra, né? Ele queria uma comunicação mais rápida, né? E aí, devido à guerra, né, fez com que a comunicação tivesse que ser muito mais rápida do que era, né? Então, por isso, num princípio, a comunicação foi feita por 4 pontos base, né? Eram 4 bases militares, eram uma base militar e 3 universidades, mas eram 4 pontos. Passado muito pouco tempo, começou a ser uma quantidade maior, né? E 10 anos, pouco mais de 10 anos, já tinham mais de 100 mil pontos de redes nos Estados Unidos. Aí o governo sai, né, desse caminho, porque começou a ficar muito difícil, entraram muitas empresas grandes, tá? E aí a rede começou a evoluir cada vez mais. Outra coisa, uma coisa que também fez com que a rede pudesse evoluir mais, né, foi o fato depois, lá em 91, os Estados Unidos resolver liberar o protocolo TCP/IP. Quando o governo americano resolve liberar o protocolo TCP/IP, uma coisa para a tecnologia muito boa, porque aí todas as redes tinham o mesmo meio de comunicação. Então, fazer com que todas as redes tivessem o mesmo meio de comunicação fez com que a evolução se tornasse gigante. Então, fez com que, né, a gente pudesse ter ali uma comunicação e, né, além da comunicação, uma melhora na análise dos dados, né? Então, os dados, eles podiam ser filtrados, podiam ser passados de maneira mais rápida. Outra coisa que fez também com que a tecnologia evoluísse bastante foi o próprio hardware, né, gente? A parte de hardware, essa parte de você ter uma evolução maior de hardware, né, mais peças, tá, mais fabricantes de peças principalmente, fez com que conseguisse ali ter uma evolução maior. Na verdade, se você pensar em evolução de redes, né, a gente pode pensar que há 10 anos atrás, a evolução foi bem mais gigante do que nos outros 60, né? Se você pensar aí, né, o tanto que se evoluiu nesses últimos 10 anos é coisa absurda, né? Se você pegar que hoje você tem uma rede na sua mão, né, você já dá para entender o quanto que a gente consegue ter nesse processo evolutivo de redes, tá? Bom, e basicamente o que a gente tem que lembrar de configuração de redes, né, é que as redes, pessoal, elas são, né, registradas e cadastradas da seguinte maneira: a gente ainda tem a LAN, que é a rede local, é a rede da nossa casa, por exemplo, né? É uma rede local, uma rede de menor intensidade, menor alcance,
tá? Nós temos aí a WAN, né? Então, a WAN é a própria internet, e uma MAN, que seria como se fosse uma rede metropolitana, né? Então, uma rede aí de um alcance não tão longo como a rede, né, como a internet, que é a WAN, mas também não é uma rede de um alcance tão pequeno, tá? Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercíciozinho aí. Vai lá rapidão, por favor.
Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá. Outra coisa que nós já vimos bastante também foi sobre os tipos de arquiteturas que nós temos, né? E uma arquitetura que nós usamos muito é a arquitetura cliente-servidor. Sempre que vocês ouvirem falar a palavra servidor, é que é o tipo de arquitetura que existe uma máquina que vai fazer o gerenciamento aí da sua rede. Então, tudo que você precisar, ele vai passar por esse fluxo, tá? Então, ele vai passar por esse fluxo de cliente e servidor. Então, o cliente são todas as outras máquinas e o servidor é o gerenciador. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é que, às vezes, as pessoas acham que o roteador, por exemplo, ele serve como um servidor na rede. E isso não é real, tá? Então, isso não é a realidade. Então, o roteador, pessoal, ele só vai ser um gateway, ele só vai fornecer IPs dentro da rede. Então, você não pode chamar ele de server, tá? Ele não tem um gerenciamento algum. Mesmo, aí, professor, mas tem um roteador aqui, ele tem um software gigante de gestão, ele auxilia bastante. Ele não pode ser considerado um servidor? Não, galera. Tá? Ele não pode, por N motivos aí, ele não é considerado um servidor, tá? E tem as redes ponto a ponto. A nossa rede em casa, quando não tem um servidor para gerenciá-la, ela é uma rede ponto a ponto. O que o roteador faz é ir jogando IP. O que fazia antigamente o cabo de pegar e ir jogando a rede para frente, tá? Hoje é o que hoje faz o roteador, tá bom? Então, basicamente a rede que nós temos em casa é uma rede ponto a ponto, tá bom? Em que não há ali nenhum tipo de máquina gerenciando a nossa rede. Outra coisa que nós falamos também foi sobre o padrão da rede, nosso padrão Ethernet, tá? O padrão Ethernet hoje, basicamente, é aquele padrão RJ45, né? O padrão nosso de rede, apesar de o padrão de cabo de fibra ótica já ser hoje um padrão bem atual, assim, né? Na nossa residência, a gente usa bastante ainda. Então, a gente usa bastante ainda a rede LAN. Ela pode ser megabit ou gigabit. O que eu já expliquei para vocês com relação a redes megabit e gigabit, tá? Megabit, pessoal, é uma rede que vai transportar 100 megabits por segundo. Então, quer dizer que ele vai transportar os dados a 100 megabits por segundo. Uma das coisas que eu já pedi para vocês tomarem bastante cuidado para vocês não se confundirem é com relação à questão de velocidade de internet. Velocidade de internet não tem nada a ver com velocidade de rede. Tá? A velocidade de rede é uma coisa, a velocidade do nosso cabo, né? E a velocidade de internet é o que o nosso provedor ali nos propicia. Tá? Bom, então, o servidor, uma das dúvidas que às vezes a gente tem é se o nosso servidor ele pode ser qualquer máquina. Existe sempre uma coisa, assim, eu tinha um professor na faculdade que ele falava um negócio que era muito engraçado e era real, né? Ele falava assim, você pode andar de trator na rodovia? Teoricamente você pode, mas você não deve, tá? Não é recomendado, né? Por quê? Porque ele é lento, né? Ele é uma coisa pesada e ele não é próprio para isso, próprio para operar numa rodovia. Mas, teoricamente, ele poderia
rodar assim. Então, assim, o computador da sua casa, ele serve como servidor? Se você fizer as configurações, ele vai servir. Agora, ele é recomendável ser usado como servidor? A gente sabe que não. Né? O servidor, dependendo do serviço que você vai utilizar, você deve comprar ou comprar uma máquina específica ou adicionar uma máquina específica para isso, tá? Bom, e aí, ó, tem alguns servidores que são meio padronizados. Aí no livro de vocês, no livro de número 10, na página 13, ele tem a definição. O que é um servidor de DHCP? É um servidor que ele vai distribuir IPs automaticamente na rede. Professor, mas o roteador faz isso. Não, o roteador faz o papel de gateway. Ele só nomeia IPs. Né? A distribuição de IPs do DHCP é um pouco mais complexa, porque ela requer recursos de gerenciamento. Por exemplo, vamos supor que você queira derrubar uma máquina que esteja na sua rede. O seu roteador, dependendo do software, ele não vai fazer isso. Você quer limitar a banda. O roteador também, são raros o que faz isso. Tá? O servidor de DNS, o Domain Name System, é o servidor de domínios. Ele vai transformar os números, né, em nomes. Isso facilita muito a nossa vida, tá? Seja dentro de uma rede comum ou na rede mundial. A internet, a gente já discutiu sobre isso, cada site ele é um número, tá? E aí, quando a gente digita o nome lá, o servidor DNS que vai fazer essa configuração. Por isso que você pode trocar de servidor sem mudar o seu nome, né? Então, você pode, por exemplo, trocar o seu servidor ali, né? Então, sem mudar o nome do seu site, tá bom? E proxy é um tipo de servidor que mascara, às vezes, o seu acesso. Então, quando você quer usar, a gente sempre chama de ponte, né? Quando você quer usar uma máquina de ponte, né? A gente usa um servidor de proxy, tá bom? E o host é um hospedeiro. Você pode ter um host, desde um host de internet, que vai hospedar a sua página que vai hospedar a sua página aí dentro ali da sua rede, né? Então, como, né, você pode ter um host fixo, tá? Então, que seria, por exemplo, você hospedar, uma vez eu já fiz isso, por exemplo, criar um server, né, dentro ali da sua rede, né, e você hospedar algumas coisas ali dentro. Se fosse fazer uma intranet, tá? Pessoal, vamos para o nosso segundo exercíciozinho aí. Vamos rapidinho que tem umas coisinhas para explicar ainda. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Bom, continuando aí, então, outra coisa que nós vimos bastante também foi sobre alguns conceitos de endereçamento, como, por exemplo, um endereço de MAC. O endereço de MAC, galera, é o conceito do endereço da placa de rede. Então, cada placa de rede, ela tem ali o endereçamento fixo dela, um número fixo que ela tem de trabalho, tá? Esse número não tem como ser mudado. Dentro da rede, nós falamos que é o CPF da rede, tá? Então, então assim, lá dentro é como se fosse o CPF da sua rede. Então, pessoal, sendo assim, não tem mais. Às vezes as pessoas acham que não tem como mudar nunca, né? Tem alguns métodos que são usados para mascarar, né? Mascarar essa parte de filtros de redes aí, que é o que as pessoas usam para navegar em alguns sites aí na internet, né? Outra coisa que a gente já discutiu também foi com relação às portas. Só a porta tem que tomar muito cuidado. E eu sempre uso o exemplo do peer-to-peer, né? Ou do torrent, ou sites assim. Por quê, galera? Porque esses tipos de sites, eles usam, né? Eles usam uma porta aberta. São versões de compartilhamento, né? E aí ele deixa uma porta aberta, né? E o que vai acontecer, né? Se você deixar uma porta aberta e algum dado seu vazar ou especificamente alguém conseguir acessar a sua máquina, você pode ter um prejuízo gigante ali, né? Ou alguém pode até utilizar a sua máquina como escravo, usar a sua máquina num caso mais simples para atacar alguém, ou num caso mais complexo ainda, até para cometer crimes, né? E falamos também de IP, né? O IP, nós vamos falar na próxima aula, vamos falar com mais propriedade sobre IPs, tá? O IP ele tem duas denominações, tem o IPv4, que nós usamos em casa, domesticamente, né? Que nós usamos no nosso dia a dia. O IPv4 é um tipo de endereçamento 32 bits, então ele tem uma quantidade limitada, de endereços, né? Então ele não tem a quantidade menor de endereços físicos, por isso que hoje a internet não usa, né, o IPv4, e a grande rede usa o IPv6, que é um tipo de endereçamento 64 bits, então tem uma capacidade muito maior, né, de endereços. Tem que tomar bastante cuidado, que às vezes a gente vem de um vício, né, de falar assim, o IP é uma quantidade de máquinas, né? É um vício de quem tem ali, de quem trabalha há bastante tempo com redes. Porque antigamente, se você pensasse em redes, você pensava em máquinas dentro de uma rede. E a gente sabe hoje que não é assim, né? Não é dessa maneira que se funciona, né? O IP hoje tem vários outros dispositivos, como por exemplo um site, como por exemplo um gadget seu, qualquer tipo de dispositivo acessa a rede. E mascarar a rede as máscaras de rede, elas vão delimitar a quantidade de máquinas dentro da sua rede. Então, ela vai delimitar ali a quantidade de equipamentos que você vai ter. Então, a gente já viu esse cálculo, depois nós vamos ver de novo, tá? Como é que faz para delimitar essa quantidade e ver quais classes entram as suas máquinas aí, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Bom, então lembrando a todos, pessoal, quem for participar das aulas presenciais precisa me mandar mensagem lá no particular, igual eu mandei no grupo para vocês, avisando que vocês vão querer. As aulas presenciais serão agendadas, então até sexta-feira eu vou estar mandando data e horário da aula, não vai ser na mesma hora
do curso de vocês, tá? Não vai ser no mesmo horário. Vai ser em dia diferente e horário diferente também. Então, por favor, fiquem de olho aí, né? Para que nós não possamos ter problema. Lembrando também que para poder assistir a aula, vocês têm também aí que o responsável preencher ali a autorização. Então, preencher a autorização para que vocês possam... Quem o responsável já veio, né? Não precisa preencher de novo, tá, gente? Foi aquela autorização que preencheu na reunião, tá? Bom, galera, então eu vou mandar para vocês esse trabalhinho aí para vocês me entregarem. Eu já vou mandar lá no grupo de vocês, tá? A gente tem bastante tempo aí. Na semana que vem nós retornamos no mesmo horário. Então, retornaremos ali terça-feira às 16 horas. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é só me chamar que eu estarei online aqui. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos, uma excelente semana e até semana que vem. Tchau, tchau, galera.